de Deus, declaro aberta a presente sessão. Chamada regimental. Algumas que são idênticas, operador A e o B. Tem 22 que estão anexadas às principais. Sem parecer contrário nenhum. Mas pode ser que algum vereador tenha apresentado uma antes. Eu não sei se a sua está nesse bolo das 22, alguma sua. Mas você pode falar que apresentou. Não, fala que você apresentou. Esse, não. Politicamente não concordo. Não tem nada contrário. É só anexação. Ela pode ser prejudicada se aprovado de dentro. Nem comenta nada, porque é uma coisa que a gente falou informalmente. Isso aí, antes de tudo, passa pra você, fica tranquilo. A auditoria tá criando um tumulto com um negócio que, claro que exige a criação e tal, mas fica tranquilo. Que se você, teve uma emenda supressiva na sessão, lembra disso? Que suprimiu 2 artigos incisos. Um deles vai ter que voltar do jeito que foi apresentado inicialmente.
Há quórum. Em votação, a ata da sessão anterior. Chamada. Valeu, Igor. Acabou, velho. Acabou, não tem jeito. Aprovada a ata da sessão anterior. Suspenda a sessão por 5 minutos. Senhores vereadores e vereadora Glaucia, convoco uma reunião na sala dos vereadores, por gentileza.
personagem do mundo. É assim que muitos definem José Maria da Silva Paranhos Júnior, mais conhecido como Barão do Rio Branco. Nascido no Rio de Janeiro no final do século XIX, filho do Visconde do Rio Branco, foi com o pai que ele aprendeu os segredos da diplomacia. Viu de perto a solução da Guerra do Paraguai e também a assinatura da Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravos. Juca, como os amigos o chamavam, estudou Direito em São Paulo e no Recife. Foi professor, promotor público e jornalista. A carreira de diplomata começou aos 31 anos, quando foi representar o Brasil na Europa. Por décadas, viveu entre Liverpool e Paris, integrando várias missões. Desde então, dedicou-se a escrever obras sobre a história do Brasil. Bem, o Barão era um grande estudioso, ele era um homem que tinha grande apego pelos livros, pelo trabalho de gabinete, era apaixonado pela história, principalmente a história militar. E no começo da sua carreira ele foi jornalista, ele chegou a tentar política, mas como ele era avesso aos discursos apaixonados, era avesso à tribuna e preferia o conforto do seu gabinete, e ele optou por desistir da política, como queria o seu pai. Ele seguiu carreira de jornalista, então, chegou a ser diretor de um jornal, A Nação, por volta de 1870, até 1876, quando ele entrou para a carreira diplomática, da qual seguiu pelo resto da vida. Paranhos Júnior era um conhecido defensor da monarquia. O título de Barão do Rio Branco foi concedido pela princesa Isabel, já às vésperas do fim do Império. Na época da proclamação da República, mostrou-se uma figura surpreendente, pois decidiu continuar no corpo diplomático brasileiro. E foi no período republicano que o barão alcançou suas vitórias mais expressivas. A partir de 1893, o Barão do Rio Branco tornou-se figura fundamental na definição das fronteiras do Brasil. Na época, negociou com a Argentina para assegurar parte dos territórios do Paraná e de Santa Catarina. Depois, fechou acordo com a França, expandindo a fronteira do Amapá. Graças ao prestígio obtido nessas conquistas, o presidente Rodrigues Alves nomeou o Barão do Rio Branco ministro das Relações Exteriores. Logo em seguida, veio sua maior vitória, o Tratado de Petrópolis, assinado com a Bolívia para garantir ao Brasil a posse do território do Acre. Por muitos anos, havia se arrastado uma disputa velada entre Brasil e Bolívia, pela posse da região que hoje chamamos de Acre. Grupos de brasileiros, vindos principalmente do Nordeste, fixaram-se na área para trabalhar nos seringais. Com o avanço dos trabalhadores sobre a floresta, a Bolívia resolveu arrendar o território para uma companhia americana. Os brasileiros se revoltaram com a decisão e, comandados pelo gaúcho Plácido de Castro, iniciaram a Revolução Acreana. A partir da intervenção do Barão do Rio Branco, o território do Acre acabou sendo comprado da Bolívia pelo Brasil. Em sua dedicação ao Brasil, o Barão do Rio Branco assume a missão de unir um território de dimensões continentais, priorizando a força do argumento e da negociação. Somando seus feitos, conseguiu anexar ao país cerca de 900 mil quilômetros quadrados. Ele estava decidido a definir de vez nossas fronteiras, recuperar o prestígio internacional do Brasil e, principalmente, estabelecer nossa liderança na América do Sul. O Barão do Rio Branco ele foi ministro das Relações Exteriores por um período de quase 10 anos. Ele serviu a 4 presidentes desde que ele foi nomeado. Era uma personalidade, então, que ultrapassava ideologias ou partidos. A influência do diplomata era tão grande que, em 1909, seu nome foi sugerido para a sucessão presidencial, mas ele preferiu não concorrer. Publicou diversos livros e integrou a Academia Brasileira de Letras. Sua morte, durante o Carnaval de 1912, alterou o calendário da festa popular no Rio de Janeiro, por conta das intensas homenagens prestadas. Ele não só angariou um grande reconhecimento popular no Brasil, como também o reconhecimento
dos seus pares em outros países, de diplomatas estrangeiros. Vale notar que, quando o barão faleceu, foram vários os testemunhos de diplomatas dos países vizinhos que diziam que o barão era um dos maiores homens de Estado, um dos maiores estadistas contemporâneos. Considerado patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco lançou as bases de uma nova política internacional, configurando-se como um dos construtores do Brasil. Entrar no mercado de trabalho não é fácil para ninguém, mas quem tem necessidades especiais enfrenta um desafio extra, o preconceito. O portador de necessidades especiais, ele é visto como uma pessoa incompleta. O mercado de trabalho tem que se adaptar ao portador de necessidades especiais. Ele precisa se adaptar ao trabalho? Precisa. Mas o trabalho também tem que ser adaptado nas condições em que ele necessita. Então nós temos que compatibilizar emprego com as limitações do sujeito. O que não quer dizer que ele está incapaz de trabalhar. Gleison perdeu a perna aos 11 anos em um acidente de caminhão. Para conseguir seu atual emprego, ele utilizou o estudo como ferramenta para enfrentar o preconceito no mercado de trabalho. Tem gente que não quer contratar, tem gente que tiver, não vou contratar esse bicho não vai dar certo, não. Tem outros que já é justo que contratam, se for tipo empresa privada que quer lucro mesmo, muito difícil de contratar assim, só se você for muito bom naquilo que você faz, ser quase um dos 10 melhores. Fiquei fazendo 2 meses aqui de entrevista para entrar nessa, onde que eu tô trabalhando agora, mas aí tá tranquilo agora, não vou estudar, sempre estudar. Em 1991, entrou em vigor uma lei, aprovada pelo Congresso Nacional, que obriga as empresas que têm a partir de 100 empregados a contratar pessoas com necessidades especiais. A cota varia de 2% a 5%, dependendo do tamanho da empresa. E há empresas que, apesar de terem que cumprir com a lei de cotas, mas têm embutido um certo preconceito. Uma certa agente de recursos humanos de uma empresa disse uma vez: é preciso nós aprendermos a lidar com essa gente. Essa gente se referindo a pessoas com deficiência. Então, ela entendia como uma obrigação o respeito a uma lei trabalhista e não como um direito de sujeitos que são diferentes de se tornarem produtivos, de produzirem para a sociedade e de participarem da inclusão social. No setor público, a legislação garante até 20% das vagas para os deficientes físicos. Foi esta a opção feita por João Paulo. Ele se formou em educação física e era professor de musculação em uma academia privada. Aos 25 anos, se tornou cadeirante e decidiu estudar para um concurso como forma de continuar sua carreira. E eu fui nesse intuito, estudando, passei em alguns concursos, eu sou aprovado em 3 concursos. Hoje eu trabalho num centro de treinamento para pessoas com deficiências e voltado para o esporte de alto rendimento. O que nós temos que fazer, eu como professora, você como membro da sociedade, é ajudar a eliminar as barreiras, que não são apenas barreiras arquitetônicas, mas são barreiras atitudinais, barreiras de comunicação. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se
e novamente se desencadeia sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. É muito provável que a cidade em que você mora tenha uma avenida, rua ou praça em homenagem ao presidente Vargas. Mas por que esse gaúcho, que morreu há mais de meio século, é tão lembrado ainda hoje? Getúlio Vargas nasceu em 1882, na cidade de São Borja, na fronteira do Brasil com a Argentina. Político brilhante, foi deputado estadual, federal, ministro da Fazenda e governador do Rio Grande do Sul, mas só pôde se tornar presidente graças a um desentendimento entre Minas e São Paulo. Durante todo o período conhecido como República Velha, paulistas e mineiros se alternavam no poder sem nunca dar chance aos políticos dos demais estados. Até que, na eleição de 1930, o presidente Washington Luiz, que representa os paulistas, decide apoiar o governador Júlio Prestes, também de São Paulo. Os mineiros não aceitam apoiar Prestes e lançam uma chapa com Getúlio Vargas como candidato a presidente e o governador da Paraíba, João Pessoa, como vice. A popularidade de Getúlio, em termos nacionais, você pode começar com a própria campanha da Aliança Liberal. Se você pensar que um dos princípios da campanha era voto para todo mundo, você tinha as famosas campanhas, caravanas liberais, né, em que políticos de expressão do Rio Grande do Sul iam falar no Rio Grande do Norte, na Paraíba, na Amazônia, enfim, né, você tem uma coisa que mexe muito com a população. O candidato do governo vence a eleição, mas os líderes dos estados derrotados não aceitam o resultado e articulam um movimento para derrubar o Washington Luiz. O assassinato de João Pessoa no dia 26 de julho acaba sendo o estopim para a Revolução. Em 3 de outubro de 1930, a revolta começa em Porto Alegre e Belo Horizonte. Em apenas 3 dias, 10 estados aderem à Revolução. O presidente Washington Luiz é deposto e Getúlio Vargas se torna chefe do governo provisório. Os primeiros anos de Vargas no poder foram marcados por vários conflitos internos. Já em 1932, a população de São Paulo se revolta e pede o fim do governo provisório e a convocação de uma Assembleia Constituinte. A Revolução Constitucionalista é derrotada em apenas 3 meses. Mas, no ano seguinte, a Constituinte é convocada. Os deputados elaboram uma carta avançada para a época e elegem Getúlio Vargas presidente por mais 4 anos. Nos anos seguintes, Vargas enfrenta outras 2 revoltas. Em 1935, os comunistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, fazem uma tentativa fracassada de depor Getúlio. 3 anos depois, é a vez dos integralistas, inspirados no fascismo italiano, tentarem tomar o Palácio do Catete. Em 30 de setembro de 1937, o governo divulga um suposto plano dos comunistas para tomar o poder. O chamado Plano Cohen é falso, mas serve como pretexto para Vargas implantar uma ditadura no país. Começa o período do Estado Novo. Neste período, são criados novos territórios federais e... Reaberta a sessão.
Quero agradecer a presença da banda da Polícia Militar da cidade de Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Em deliberação, a pauta da ordem do dia da sessão extraordinária. Em primeira discussão, o projeto de lei 223/2018, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa no município de Ribeirão Preto para o exercício financeiro 2019 e suas emendas. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores para discutir, está em votação chamada. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei 223/2018. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle Tributária exarou parecer sobre a matéria desta sessão extraordinária, destacando o seguinte: no tocante às emendas, remetemos para a decisão do egrégio plenário, caminhando pela deliberação das mesas, com a manifestação contida no tópico específico, ou seja, aprovação de todas as emendas, observando-se as seguintes anexações. As anexações observadas pela Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle Tributário seguirão as regras regimentais, ou seja, se aprovada, a matéria original restará prejudicada à anexada, especificamente as seguintes emendas. Se aprovada a emenda 22, restará prejudicada a emenda 134. Se aprovada a emenda 135, restará prejudicada a emenda 136. Se aprovada a emenda 155, restará prejudicada a emenda 219. Se aprovada a emenda 86, restará prejudicada a emenda 210. Se aprovada a emenda 184, restará prejudicada a emenda 212. Se aprovada a emenda 5, restará prejudicada a emenda 266. Se aprovada a emenda 247, restará prejudicada a emenda 268. Se aprovada a emenda 177, restará prejudicada a emenda 183. Se aprovada a emenda 221, restará prejudicada a emenda 253. Se aprovada a emenda 249, restará prejudicada a emenda 254. Se aprovada a emenda 138, restará prejudicada a emenda 203. Se aprovada a emenda 12, restarão prejudicadas as emendas 148 e 261. Se aprovada a emenda 33, restarão prejudicadas as emendas 214 e 237. Se aprovada a emenda 34, restará prejudicada a emenda 235. Se aprovada a emenda 16, restarão prejudicadas as emendas 29 e 158. A requerimento do vereador Maurício Vilabranches, votação englobada das 259 emendas constantes no parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle Tributária, com exceção das anexadas, notadamente as emendas 29, 134, 136, 148, 158, 183, 203, 210, 212, 214, 219, 235, 237, 253, 254, 261, 266 e 268. Ou seja, votação englobada nas emendas 1 a 28, 30 a 133, 135, 137 a 147,
149 a 157, 159 a 182, 184 a 202, 204 a 209, 211, 213, 215 a 208, 220 a 234, 236, 238 a 252, 255 a 260, 262 a 265, 267 e 269 a 277. Os que desejarem aprovar, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Constar meu voto sim, presidente, na sessão anterior, no orçamento. Constar voto sim na ata da sessão anterior ao vereador Adalto Marmita. Os que desejarem aprovar o requerimento, votação englobada, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, as emendas englobadas. Chamada. Aprovadas as emendas englobadas. Essa presidência ressalta aos vereadores que foram apresentados após o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle Tributário as seguintes emendas: 278 a 284, todas de autoria do vereador Paulo Modas, com 14 assinaturas. Aí você vai ler. Distribuição e valor. Entendeu? Você pode passar, é autonomia também. As 278 a 284, todas as autorias do vereador Paulo Modas, será feita a leitura pelo primeiro secretário, vereador Lincoln Fernandes. Emenda 278, objeto distribuição de mudas de citronela para a população, valor estimado R$30 mil. Emenda 279, valores para garantir a criação do Centro de Capacitação das Pessoas que estão fora do mercado de trabalho, valor estimado R$1 milhão. Emenda 280, implantação de equipamentos e local para a instalação do CER, valor estimado R$1 milhão. Emenda 281, reforma e construção em equipamentos esportivos do município, valor estimado R$250 mil. Emenda 282, implantação, construção e reforma de mais espaços nos terrenos pertencentes às escolas municipais, valor estimado R$2 milhões. Emenda 283, criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, valor estimado R$1 milhão. Emenda 284, assistência hospitalar e ambulatorial, implantação de equipamentos nos atendimentos prioritários às pessoas com deficiências, portadores de doenças renais, transplantados e diagnosticados com câncer, valor estimado R$500 mil. Lido, senhor presidente. A requerimento do vereador Dr. Luciano Mega, votação englobada nas emendas 278 a 284. Os vereadores que desejarem aprovar, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, as emendas englobadas, número 278 a 284. Chamada. Aprovadas as emendas englobadas. Para justificar, vereadora Gláucia Berenice. Senhor presidente.
Senhor presidente, nobres vereadores. Presidente, eu peço constar meu voto no projeto anterior. Não está funcionando aqui minha... Constar voto sim ao vereador Fabiano Guimarães. Para justificar, vereadora Glaucia Berenice. Quero agradecer o voto de todos os vereadores na aprovação das emendas, acho de forma, na verdade, unânime, e agradecer a presença aqui da banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo e dizer que dentro dessas emendas que foram aprovadas há um reconhecimento do grande trabalho que a banda presta à cidade de Ribeirão Preto, no sentido dos trabalhos sociais, culturais, junto aos jovens, aos idosos, e nós apresentamos essa emenda pedindo que, a exemplo da atividade delegada, esses nobres policiais possam também receber uma remuneração pelo fato deles trabalharem em muitas atividades de grande importância. Eu entendo que o projeto preventivo, assim como a maioria dos vereadores também pensam, é muito mais importante do que depois o curativo. E a banda tem feito esse grande trabalho social na cidade de Ribeirão Preto, formando jovens, estimulando os jovens e quebrando aquela imagem que muitas vezes se coloca com relação à polícia militar. Então, dentro dessas emendas, nós aprovamos o recurso de R$ 194 mil para a remuneração dos 15 policiais militares que trabalham de sábado, domingo, à noite, muitas vezes abrilhantando os eventos da cidade de Ribeirão Preto, das entidades, e agora torcemos para que o prefeito possa aprovar e também viabilizar o convênio, a exemplo da atividade delegada, que a banda também possa ser prestigiada com esse convênio e, de forma justa, esses 15 valorosos policiais possam ser remunerados e receber uma justa prolabore, vamos dizer, uma justa bonificação pelo trabalho que já vem desenvolvido. Quero agradecer a presença de vocês aqui e o voto de todos os vereadores. Glaucio, você me dá uma parte? Eu só espero, né, primeiro parabenizando a Vossa Excelência por essa emenda, mas aqui muitas vezes o prefeito não tem olhado para essas emendas. Eu acredito que muitas vezes nem passa pela cabeça do prefeito a importância de emendas como esta. Agora, espero que o prefeito não vete, né? Porque ultimamente ele veta todas as emendas. O ano passado passou de 400 emendas que nós fizemos em cima do projeto, né, em cima das diretrizes, nenhuma foi aprovada. Então eu espero que agora ele tenha consciência e pelo menos passe alguma emenda para ajudar. Agora, cabe ao prefeito, né? Essa responsabilidade estará nas mãos dele. Eu espero que assim ele faça acontecer, porque de fato não tem feito. Aqui nós temos o vereador também, Maurício Gasparini, que é recordista aí das emendas, mas que eu acredito será o recordista de vetos, porque o prefeito veta tudo. Então, espero que ele tenha consciência. Para terminar, presidente, até por isso eu vim à tribuna para dar publicidade a isso, orientei também a banda para que faça, né, a sua comunicação junto ao prefeito. Eu sei que todos os vereadores aqui apoiam essa iniciativa, como apoiaram a atividade delegada, também apoio o Prolabore para a banda militar do Estado de São Paulo, sediada aqui em Ribeirão Preto. Muitos nem são de Ribeirão, mas trabalham com muito amor aqui na comunidade de Ribeirão Preto. Muito obrigado pela presença de vocês e obrigado também pela votação. Para justificar, vereador Dr. Luciano Mega. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara, a imprensa. Queria parabenizar a Comissão de Finanças, né, pela análise do orçamento e dizer que meu voto não à LOA, eu tive o cuidado de esperar os demais colegas votarem e votei não como um voto de protesto, na verdade. Desde que eu entrei nessa casa, eu tenho procurado defender o que eu defendi enquanto candidato. Enquanto candidato, eu dizia lá, inclusive no meu material de campanha, que eu defenderia os 30% de recursos para a educação, que é o que estava no Plano Municipal de Ensino anterior,
que ainda não está vigente. Ribeirão é uma das poucas cidades do seu porte, praticamente a única que não tem plano municipal de educação aprovado. E no plano anterior, que tinha o aval do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal do Fundeb, era proposta a vinculação de 30% do orçamento de recursos municipais, né, de impostos municipais para a educação. E nessa LOA nós vemos novamente os 25%, que são o mínimo constitucional. Como eu me propus a defender sempre os 30%, eu vou passar agora a votar não aos orçamentos que não tiverem essa vinculação. Eu acho que é o direito de cada vereador, é importante que se aprove realmente a LOA, senão o município não anda. Ele destina verbas para todas as áreas, então ela tem que ser aprovada, mas realmente foi um voto de protesto, porque a gente vai continuar defendendo esses 30%. Para vocês terem uma ideia, de impostos nós temos 1.757 bilhões de recursos próprios. Para a educação estão previstos investimentos na ordem de 442 milhões com 25%. Se nós tivéssemos 30%, nós teríamos 527 milhões. Portanto, uma diferença de 85 milhões nesses 5% de receitas próprias não investidas na educação. Com isso, nós construiríamos, por exemplo, em torno de 24 creches. Mas é lógico que não é só construir, né? Esse investimento em educação não é só para construção de prédios, mas a gente sabe que a saída para o nosso país é pela educação, e é isso que a gente vem defendendo aqui desde o começo. Então, posteriormente, as emendas dos colegas eu respeito, votei favorável, inclusive do Prolabore, um apoio à APM. Parabéns à vereadora Glaucia Berenice por vir aqui defender, acho que justíssima a defesa. Então, o orçamento será aprovado, mas fica, então, o nosso protesto e a nossa intenção de continuar trabalhando pelos 30% de investimento em educação. Inclusive, existe proposta de desvinculação de receitas da União no Congresso Nacional. Isso é um pouco perigoso. É lógico que determinado município que não queira investir, só mais um segundinho, senhor presidente. Vereador Orlando Pessotti, obrigado. Essa proposta de desvinculação de receitas da União, ela pode até ser importante para alguns municípios que não querem investir 25% em educação. De repente, o município quer investir 20% e construir uma ponte, porque lá é extremamente importante. Então, talvez a proposta do governo federal que está entrando agora seja até viável, mas é perigosa, né? Porque a maioria dos municípios precisam não só dos 25%, mas muito mais que isso, como eu disse, a saída pela educação. Obrigado. Para justificar, vereador Renato Zuccolotto. Senhor presidente Igor Oliveira, caros colegas, público presente que nos assiste pela TV Câmara. É bem rápido. Eu venho justificar o meu voto. Voto sim à lei orçamentária, que evidentemente é a peça orçamentária que vai tratar de toda a execução do orçamento de 2019, mas é com muita tristeza que eu vejo Ribeirão Preto, um dos 30 maiores orçamentos da União, 3 bilhões e 200 milhões de reais, e a situação de penúria que a gente passa vendo o Executivo passar o chapéu na mão, demonstrando a urgente necessidade que nós temos de fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária, e lamentando também a notícia de ontem do Congresso Nacional, que o Congresso Nacional flexibiliza e afrouxa a lei de responsabilidade fiscal para os municípios. Ou seja, os prefeitos já estão no limite prudencial da responsabilidade fiscal, e aí, quando eles atingem esse limite, a Câmara vem, o Congresso vem e afrouxa ainda mais, trazendo ainda maiores consequências desastrosas para a execução orçamentária do município. Ao passo que, ao invés de arrefecer ainda mais a lei de responsabilidade fiscal, eles vão afrouxando, tornando os municípios ainda mais insolventes. É lamentável que a gente assiste e demonstra a necessidade urgente de que a administração pública faça realmente uma reforma administrativa para a gente poder trabalhar melhor esse orçamento municipal. Muito obrigado. Obrigado, vereador Renato Zuccolotto. Para justificar, vereador Marcos Papa.
Senhor presidente, boa tarde a todos os nobres colegas, a imprensa já aqui presente, público presente, você que nos acompanha pela TV Câmara. Aprovamos o orçamento para 2019 e eu quero compartilhar com quem acompanha os trabalhos do Legislativo, quem nos fiscaliza, que é você, cidadão, que está havendo por parte da Prefeitura Municipal uma pressão, no meu entendimento, assodada pelo aumento do IPTU. E eu vou ler alguns trechos do próprio parecer da Prefeitura Municipal com relação à lei de orçamento, que diz textualmente um incremento de 4,3% na receita do IPTU, indo para 364 milhões. O ISS, 5,36%, indo para 310 milhões. Diz o chefe do Executivo que a receita, no todo, chega a 3 bilhões 173 milhões. E a despesa em linha. Se a própria Prefeitura está se manifestando que há, por parte, que há no orçamento de 2019, equilíbrio entre receita e despesa, eu fico sem entender o porquê que está havendo essa preocupação excessiva pós-eleitoral de que, caso a cidade não tenha um aumento significativo no IPTU, não haverá dinheiro o ano que vem. Não é o que está escrito no projeto de lei enviado pela Prefeitura. Portanto, vejo com serenidade que nós estamos aqui aprovando o orçamento dentro dos parâmetros que a própria Prefeitura mandou. A questão da revisão de planta genérica para aumento, não do imposto, mas do valor dos imóveis, é uma questão que a Prefeitura tem que discutir. Mas o orçamento aprovado hoje coloca a Prefeitura dentro de uma serenidade que ela mesma fala no projeto que mandou para casa. Então, justifico o meu voto dessa maneira, dizendo que para 2019, na visão da Prefeitura, o ano está bom. O ano será bom. Receitas, despesas, o que nós esperamos é que haja uma gestão mais eficiente e melhor utilização dos recursos públicos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marcos Papa. Para justificar, vereador Alessandro Maraca. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, desde que assumi uma cadeira aqui no Legislativo, tenho me preocupado muito com várias questões, e boa parte dessas questões não são resolvidas por insuficiência orçamentária. Algumas delas por muito pouca vontade, outras pela questão fiscal. A cidade não tem arrecadado o que precisava para resolver o problema. Mas muitas vezes pela falta de gestão. Nós precisamos de uma melhor gestão em alguns pontos. Por exemplo, nós, entrevistando a secretária de Educação, Sueli Vilela, quando estava na secretaria, eu era vice-presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal, perguntei, secretária, quanto se gasta por aluno na rede municipal de ensino? E a resposta da prefeitura é que cada aluno custava R$2.000 para a rede municipal de ensino. E nós sabemos que, infelizmente, esse não é o retrato que chega até as nossas crianças. Não que nós tenhamos uma educação ruim, mas é que poderia ser muito melhor. Muito melhor. Os professores poderiam ter uma estrutura muito melhor. Os pais poderiam contar com escola de tempo integral. Recentemente, uma das creches deixou de atender no período integral aqui, deixando vários pais a ver navios. E o que estava escrito no orçamento lá atrás, quando nós aprovamos para esse ano? Era para subsidiar essa escola durante esse tempo todo. E por que isso não aconteceu?
Então, infelizmente, hoje eu subo aqui para tecer algumas críticas ao orçamento. Sabe quantas emendas nós fizemos no ano passado aqui na casa? 444, vereador Marmita. Vereador Gasparini, que foi lembrado pelo Pessotti agora como um dos recordistas de emenda, lembra bem. Por que que lembra? Por que que nós todos lembramos bem? Porque nenhuma emenda de nenhum vereador foi acatada. Será que nenhum vereador conhece a realidade da cidade? Será que nenhum vereador pode contribuir com a realidade da cidade? 444 emendas apresentadas, 444 emendas vetadas. Então, muitas vezes eu penso, se o que a gente está fazendo aqui vai refletir em algum lugar. Nós precisamos continuar lutando, brigando para que esse ato de aprovar o orçamento ou reprovar o orçamento do município realmente lá na frente reflita em algo. Mais uma vez, fica aqui minhas condolências, principalmente às secretarias que mais precisam de orçamento e não têm em nossa cidade. Muito obrigado, vereador Maraca. Mais algum vereador deseja justificar? Não havendo mais matérias, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Lembrando a todos que às 18 horas teremos a sessão ordinária, em seguida uma outra extraordinária.